Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar a resolução de uma questão da prova 1 sobre engrenagens. Nessa questão, nós temos um sistema de transmissão de engrenagens de dois estágios, né? São engrenagens de dentes retos e esses dois estágios envolvem três eixos. O eixo da primeira engrenagem motora, o pinhão que está sendo chamado de engrenagem 2, acoplado à coroa 3. Essa coroa ela está sobre o eixo AB, que é o mesmo eixo que contém a engrenagem 4, que também é um pinhão, que está acoplada à engrenagem 5, uma coroa, né? Que está montada sobre o próximo eixo, que é o eixo C. Então nós chamamos esses eixos de eixo A, eixo B e eixo C. Né? Então na figura é indicado o número de dentes das engrenagens, módulo das engrenagens e a carga de acionamento do pinhão, da engrenagem motora, né? Então essa engrenagem motora ela é movida por um motor de 1 kW a uma velocidade de 1200 RPM. Tá? Então aqui do lado eu coloquei o número de dentes das engrenagens, N2, 18 dentes, N3, 64 dentes, N4, 24 dentes e N5, 36 dentes. O módulo das engrenagens 2 e 3 é igual a 3 milímetros e o módulo das engrenagens 4 e 5 é igual a 4 milímetros. No primeiro item dessa questão, que está destacadinho aqui em amarelo, é solicitado a determinação da rotação nos eixos B e C e os diâmetros primitivos das engrenagens, dos pinhões e das coroas. Para resolver esse item, nós precisamos da relação de transmissão. Então, pela definição de relação de transmissão, nós sabemos que a razão entre as velocidades das engrenagens é inversamente proporcional à razão do número de dentes das engrenagens. Então, através dessa relação, conhecendo a rotação da engrenagem 2, que é o primeiro pinhão, e o número de dentes das engrenagens, nós conseguimos encontrar a rotação da engrenagem 3. A relação de transmissão semelhante a essa a gente vai fazer entre as engrenagens 4 e 5 e então encontrar as rotações nos eixos que contêm essas engrenagens. Então, dessa forma, substituindo o número de dentes fornecido no exercício e também a rotação no eixo motor, nós determinamos o valor da rotação na engrenagem 3. A engrenagem 3 está sobre o mesmo eixo da engrenagem 4. Então essas duas engrenagens vão ter a mesma rotação. Aplicando novamente a relação de transmissão entre as engrenagens 4 e 5, substituindo os dados fornecidos pelo exercício, nós conseguimos determinar a rotação da engrenagem 5 que está sobre o eixo C. Ainda nesse item do exercício, é solicitado calcular o diâmetro primitivo das engrenagens 2, 3, 4 e 5. Né? Então, o diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. Né? A gente vê aqui nessa equação, o diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. Dessa forma, substituindo o número de dentes das engrenagens e os seus referentes módulos, nós temos os valores calculados dos diâmetros primitivos. E com isso nós concluímos o item A da questão. O item B pede para calcular o torque em cada um dos eixos, nos eixos A, B e C. Na figura, nós observamos que o eixo A é o eixo que contém a engrenagem motora, o pinhão de 18 dentes de módulo 3, a engrenagem número 2. Né? Então, o torque para esse eixo aqui é calculado através da potência e rotação do motor, uma vez que esse eixo e também a engrenagem vão ter a mesma rotação e o mesmo torque que o eixo motor. Os torques nos eixos B e C são calculados através da relação de transmissão. Na equação 1336 do livro,
nós temos uma relação entre a WT, que é a força tangencial na engrenagem, H, que é a potência em quilowatts, D, que é o diâmetro da engrenagem, o diâmetro primitivo da engrenagem, e N, a rotação. Então, sabendo que o torque é igual à força tangencial vezes o raio da engrenagem, substituindo o WT, isolando o WT dessa equação e substituindo na equação 13,36, nós vamos ter o seguinte, que 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro primitivo vai ser igual a 60.000 vezes H, que é a potência, dividido por π dN. Então, o diâmetro primitivo aparece aqui, aqui corta. 2. Eu simplifico. E aí eu tenho uma equação do torque em relação à potência e à rotação. Então, o torque vai ser igual a 30.000 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. E assim nós podemos calcular o torque no eixo A, que é o eixo motor. Então, para o eixo A, que é o eixo motor, H é a potência de 1 kW e N é a rotação do motor de 1.200 RPM. Substituindo esses dados e calculando, nós temos que o torque no eixo A vai ser igual a 7,96 kN vezes milímetro ou 7,96 Nm. O torque nos eixos B e C podem ser calculados pela relação de transmissão, né? Onde nós temos que a razão entre as rotações é inversamente proporcional à razão do número de dentes ou à razão do diâmetro primitivo das engrenagens, ou da razão dos torques nos eixos, nas engrenagens, no caso, né? Então, para determinar o torque nos eixos B e C, eu posso usar a relação da razão dos torques com os diâmetros, ou com o número de dentes, ou até mesmo com as rotações. Então, usando a relação de transmissão, entre a taxa de número de dentes com a taxa de torques, nós obtemos o torque na engrenagem 3, e considerando que a engrenagem 3 está sob o eixo B, eu posso afirmar que T3 é igual a TB. Então, TB é igual a 28,30 Newton vezes metro. Fazendo a relação de transmissão entre as engrenagens 4 e as engrenagens 5, também com o número de dentes e o torque, nós conseguimos determinar o torque na engrenagem 5, né? Como a engrenagem 5 está sobre o eixo C, então o torque na engrenagem 5 é igual ao torque no eixo C. Então, substituindo os dados e fazendo o cálculo, nós chegamos que TC é igual a 42,46 Newton vezes milímetro. O item C pede para traçar o diagrama de corpo livre para os 2 pares de engrenagens e calcular as componentes de força radial e tangencial para cada par. Antes de traçar os diagramas, é importante estabelecer o sistema de coordenadas. Aqui eu estou chamando de eixo X, o eixo que está na direção longitudinal dos eixos de transmissão, certo? E depois os eixos Y e eixo X, né, que formam um plano transversal ao eixo longitudinal, ou seja, é o plano transversal das engrenagens também. Então, respeitando esse sistema de coordenadas, eu vou representar agora, a partir do plano YZ, as engrenagens e as forças de transmissão que estão exatamente sob esse plano. Dessa forma, nós representamos as engrenagens 2, o pinhão 2, e a engrenagem 3,
no plano, né, YZ, né, que é o plano transversal aos eixos de transmissão e as engrenagens, certo? Então aqui eu tenho o centro de giro da engrenagem 3 e o centro de giro da engrenagem 2. Se considerarmos esse o sentido de rotação, aqui a gente tem N2 ou NA, né, que é onde tem o eixo A. Então a gente conclui que a força de contato, né, durante a transmissão se dá do pinhão para a coroa, e a coroa, em contrapartida, vai oferecer uma reação à carga de ação do pinhão sobre ela, né? Então, nessa representação que nós temos do tangenciamento desses dois círculos que representam o diâmetro primitivo dessas duas engrenagens, né, nós vamos considerar esse ponto de tangência como um ponto de contato entre essas duas engrenagens, e aqui a gente vai representar a força de transmissão, a força que a engrenagem 2 faz na engrenagem 3 e a reação que a engrenagem 3 faz no pinhão 2. Aqui eu traço uma linha que passa pelo ponto tangente entre os dois diâmetros primitivos. Essa linha define a direção equivalente ao ângulo de pressão para essas engrenagens, que é igual a 20 graus. Sobre essa linha eu traço a força que o pinhão faz sobre a coroa, F de 2 para 3, e a força de reação dessa carga, que é a força que a coroa faz sobre o pinhão, F de 3 para 2. Tem compondo as cargas sobre o pinhão, eu tenho a componente radial da força que a coroa faz sobre o pinhão, então eu tenho F de 3, 2 radial, e a componente tangencial, que é o F de 3, 2 tangencial. Lembrando que no Shigley, essa componente tangencial também é chamada de WT. Então, teríamos aqui a WT de 3, 2. Então, como sabemos que a força tangencial é igual a 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro, podemos calcular então para F de 3, 2 T igual a 2 vezes o torque na engrenagem 2, 7,96. Isso aqui dividido pelo diâmetro da engrenagem 2, que já foi calculado no item A, e é igual a 192 milímetros. 192 milímetros. Então, a força tangencial vai ficar igual a 2 vezes o torque do eixo A, dividido pelo diâmetro primitivo do pinhão, que é 54 milímetros, que nós já calculamos anteriormente. Com isso, nós temos que a força tangencial para esse primeiro pinhão é igual a 294,81 newtons. Então, a componente radial, FR de 3,2 por trigonometria, vai ser igual à componente tangencial, F de 3,2 tangencial, vezes a tangente do ângulo de 20 graus, que é o ângulo de pressão. A componente radial, então, no pinhão vai ser igual a 107,30 newtons. Então, de forma análoga, nós podemos determinar as forças tangencial e radial também no par de engrenagens 4 e 5. Tá? Lembrando que, nesse caso, o sentido de rotação da engrenagem 4 é o mesmo sentido de rotação da engrenagem 3, porque essas duas engrenagens estão sobre o mesmo eixo, né? Então, aqui na engrenagem 3, nós sabemos que ela rotaciona no sentido oposto da engrenagem 2 do pinhão, né? Que seria o sentido anti-horário. Então, dessa forma, a engrenagem 4, que está sobre o mesmo eixo, também vai girar no sentido anti-horário. E dessa forma, olha mais de pertinho aqui, nós verificamos, né, o sentido da força de ação do pinhão
sobre a coroa e as reações da coroa sobre o pinhão, né? Que é a força de 4 para 5. Então, calculando as forças no pinhão, nós temos a componente radial e a componente tangencial, que foram calculadas da mesma forma como a gente fez para o par de engrenagens 3, 2, 3, certo? O item D pede para traçar o diagrama de corpo livre, indicando as cargas radiais e tangenciais atuantes no eixo intermediário B, e no qual estão apoiadas as engrenagens 3 e 4. Uma forma de traçar esse diagrama é através de uma construção de uma perspectiva onde a gente apresenta os eixos, né, X, Y, Z, e representa então nesse sistema o eixo B. Né? Então aqui o que está destacado aqui em preto um pouquinho mais grosso é o eixo B. Nos pontos que eu marquei em vermelho, nós temos as engrenagens 3 e 4 que são montadas sobre o eixo. Em verdinho aparecem aqui no eixo, né, esses pontinhos verdes, os mancais A e B. Então esses são os locais onde vão aparecer as cargas transversais sobre o eixo, né, em equilíbrio. Em azul aparece aqui em cima a engrenagem 5, apenas para a gente se localizar, não vamos representar as forças nessas engrenagens, né? E aqui embaixo na engrenagem 2. Pessoal, vamos voltar um pouquinho para o diagrama que nós traçamos lá no item C, que mostra o plano transversal da transmissão das engrenagens 2 e 3. Aqui nesse diagrama nós vemos em vermelho as componentes de força tangencial e radial que a engrenagem 2 aplica sobre a engrenagem 3. Então, uma vez que essa engrenagem 3 sujeita as cargas transversal e radial impostas pela engrenagem 2, vai oferecer uma reação, né, no apoio da engrenagem, que é o local onde ela está acoplada ao eixo B, que está exatamente aqui. Dessa forma, no eixo Y vai aparecer uma carga de reação no eixo B, na direção de Y, que nós vamos chamar de FB3, porque ele está atuando sobre a engrenagem 3, no eixo B, radial, porque essa componente de força aqui, ela vai equilibrar a componente de força radial da engrenagem. E na direção Z vai aparecer uma força na mesma direção que F de 2, 3T, só que em sentido oposto, que nós vamos chamar de FB3 tangencial. Essas forças que aparecem aqui em azul são as forças atuantes no eixo exatamente no ponto 3. Então agora nós passamos essas forças para o diagrama de corpo livre do eixo B. Então, respeitando o sistema de coordenadas, representado aqui no diagrama de corpo livre, a gente repassa essas forças que atuam no eixo B, aqui desse diagrama do plano YZ, lá para o ponto 3, né? Então aqui a gente vai ter na direção de Y a força F de BT, F de B3 radial, e na direção do eixo Z, no sentido positivo de Z, F de B3 tangencial. Da mesma forma, nós passamos as forças de reação no eixo B, no ponto de aplicação da engrenagem 4. Nós passamos para o ponto 4 aqui no diagrama de corpo livre. Agora, com as forças de ação das engrenagens no eixo, nos pontos 3 e 4, nós temos que determinar, para que o eixo permaneça em equilíbrio, as forças de reação nos mancais A e B. Dessa forma, nós temos a finalização do diagrama de corpo livre nos 3 eixos X, Y, Z, com a representação das forças resultantes das engrenagens no ponto 3 e 4 e as cargas de reação no apoio nos mancais A e B. Uma outra forma de representar os diagramas de corpo livre é através dos planos do eixo longitudinal XY e XZ. Então, separadamente, nós conseguimos representar nesses planos as forças que atuam no eixo nos pontos das engrenagens e dos mancais. E assim nós concluímos a resolução desse exercício. É legal analisar agora nesses diagramas que nós determinamos as forças aplicadas pelas engrenagens
sobre o eixo, e a partir dessas forças, por essas representações das vigas nos planos x, y, x, z, nós podemos determinar as reações dos apoios RA e RB, aplicando as equações de equilíbrio estático. Com a determinação dessas forças, nós podemos dimensionar o eixo numa etapa posterior do projeto e também fazer a seleção dos mancais de rolamento com base na determinação das cargas nos mancais. Bom, e assim a gente conclui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.